A prova do concurso nacional unificado está cada vez mais próxima aí de chegar batendo na porta, provas em maio. E aí a gente já tem as matérias, os editais, tudo aquilo que vai cair. E a gente precisa estudar tudo isso focado na banca para que a gente chegue na hora da prova, esteja preparado e preparado para gabaritar todas as questões. Para você que está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, eu me chamo Marcos e eu criei esse canal para te ajudar a conquistar os seus sonhos e ser aprovado no concurso público. Se isso faz sentido para você, eu já quero te pedir que se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos e bora lá para essa aula importantíssima que vai te ajudar nesse concurso nacional unificado, mais especificamente sobre o bloco 8. Pessoal, hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma aula sobre história, né, que vai cair ali no bloco específico ali para quem vai fazer o CNU no bloco 8, vai cair uma parte grande sobre a história do Brasil e hoje nós vamos falar sobre a Primeira República, a elite agrária, sobre a política e a economia que tinha no Brasil, é o tema que está aqui na tela para vocês. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a vocês na hora da prova, tá bom? E a gente vai trabalhar isso com base em questões, então eu peço a vocês que vá colocando aí, né, em mente tudo aquilo que a gente vai falando para que chegue na hora da prova você tenha êxito aí e consiga aí a sua tão sonhada aprovação e nomeação aí nesse CNU aí para o bloco 8. A primeira questão vem trazendo para a gente qual que era o principal produto de exportação no Brasil durante a Primeira República. Pessoal, a Primeira República, 1889 aproximadamente, até 1930, né, quando vem cair aí a Primeira República. Naquela época a gente tinha uma monocultura, né? O Brasil ele plantava e colhia somente café. Então a gente tinha uma monocultura do café, então o principal produto aqui seria a alternativa B. O café, que isso lá na frente vai demonstrar assim, uma grande fraqueza e vai proporcionar inclusive a queda da Primeira República. Então a gente tinha na época da Primeira República o produto específico ali, que era produzido na Primeira República de 1889 a 1930, era o café, era uma monocultura aqui no Brasil. Bom, a nossa questão número 2 vem perguntando para a gente o seguinte: que sistema político foi característico na Primeira República, onde os grandes proprietários de terra exerciam influência significativa? Pessoal, naquela época quem tinha dinheiro mandava no país, então a eleição ela era baseada muito no dinheiro. Nós tínhamos os governadores de setor, né? Na época nós tínhamos uma pessoa responsável pela federação e nós tínhamos os governadores de estado ali, que eram eleitos com o apoio desses grandes latifundiários de terra. Na época conhecidos como coronel, né? Então a gente tem aí na mente nossa, que vem aí da época de escola, os votos de cabresto, né? Os coronéis que obrigavam ali quem morava em suas terras a votar em determinado candidato. Então a questão vem perguntando para a gente, qual era o sistema político característico da Primeira República, né? Era o coronelismo, né? Os coronéis, os grandes donos de terra, eles obrigavam ali quem morava em suas terras a votar naquele candidato, porque aquele candidato ia favorecer ali a sua visão econômica na frente. Então coronelismo na Primeira República ele era latente, né? A elite, né? A elite econômica era quem era privilegiado na época e os coronéis, né? Como eram chamados na época, eles tinham esse privilégio, né? Tanto na política, tanto na economia. Então, o coronelismo ele era muito característico ali da Primeira República e a nossa alternativa correta seria a alternativa C. Tá bom? A questão número 3 vem perguntando para a gente o que foi a política dos governadores durante a Primeira República. Na questão anterior, eu já introduzi isso para vocês, né? Os coronéis da época, eles elegiam ali os governantes, né, tanto da República Federal quanto os governadores dos estados de acordo com seus interesses. E a política dos governadores era justamente isso, um acordo entre os governadores estaduais e o presidente federal para a colocação aí de nomes específicos ali para governar aqueles estados, os nomes que estavam de acordo com o interesse de quem? Dos coronéis, né? Porque o voto naquela época ele existia, mas muito de boca, né? Porque era o voto de cabresto. O coronel ia lá pegar, você mora aqui na minha terra, você vai votar em fulano de tal. Dava até a cédulazinha ali para a pessoa ir lá só colocar na urna. Então, essa política dos governadores era esse acordo que existia entre o federal e o estadual para a colocação de nomes específicos. Então, aqui a nossa alternativa correta seria a alternativa C, né? Um acordo político entre os governadores do estado e o presidente federal para que sempre que tivesse ali governando os estados, seriam nomes de interesse da elite, na época, os coronéis, tá bom? A nossa última questão aqui dessa aula, né, falando sobre toda essa questão da Primeira República, né? E aí a gente já viu que tem um privilégio aí da elite, tem um privilégio de quem tem dinheiro, tudo funcionava de acordo com o que os coronéis da época
eles pensavam, né? Essa primeira república, ela vai de 1889, é importante frisar a data, tá? 1889 a 1930. E aí a questão número 4 vem perguntar para a gente qual foi o evento que marcou o fim da primeira república em 1930, que foi justamente a Revolução de 30, né? Teve uma revolução em 1930 que colocou fim aí a essa primeira república. E essa revolução, né? Ela foi aí muito além, aliás, ela foi muito por causa daquilo que a gente falou lá no início, da monocultura. A monocultura, ela quebrou a primeira república, só produzia café, 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 café. Uma hora esse esquema, né, ele quebra. Então a monocultura ela foi um dos casos para o fiasco aí da primeira república, o que levou à Revolução de 30 aí, com o fim da primeira república, mas que durou muito tempo, 1889 a 1930, e foi ao fim aí com a Revolução de 30, então seria a alternativa correta, letra C. Pessoal, Primeira República, a gente foi direto ao ponto daquilo que cai. O que é importante lembrar? As elites econômicas, elas tinham privilégio na época da Primeira República. Política dos governadores, acordo entre os governadores de estado e o presidente federal, para que sempre tivesse pessoas dos interesses, né, ali nomeados naqueles cargos de governadores de estado. Quando começou 1889, quando terminou 1930 com a Revolução de 30, e a gente tem que lembrar sempre que era sempre voltado para a elite econômica, sempre era a elite que tinha privilégio na Primeira República, e principalmente o que levou ao fim, né, na Revolução de 30? Uma das coisas que contribuiu, a prática da monocultura. O café era a única coisa que era produzida na época da Primeira República, e isso era benéfico por um tempo, mas em 1930 levou também a né, esse foi um dos fatores que levou à ruína aí, da Primeira República com a Revolução de 1930, tá bom? Tenho certeza que isso vai ajudar muito vocês na hora da prova. Isso é matéria tranquila, né? A gente já viu isso no colégio, mas a gente tem que estar sempre relembrando, né? Com base em questões aí, as questões tiradas aí da banca que vai organizar o CNU no bloco 8. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí no momento da sua prova, tá bom? Se essa aula aqui rapidíssima fez sentido para você, né? E isso é muito importante, porque foi direto ao ponto, né? Vocês sabem tudo que precisam saber sobre a Primeira República, e eu tenho certeza que se cair na prova, vocês vão conseguir gabaritar na hora da prova. Mas se essa aula foi importante para você, eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!